dia a todos, em nome de Deus e Jesus. Estamos realizando mais essa doutrinária, que é um encontro de tratamento, de orientação, de busca, em que muitos irmãos encarnados estão aqui presentes como corpo físico, alguns estão em pensamento, presentes aqui, e alguns desencarnados, convidados, que acompanharam todos aqueles que aqui compareceram. Também os enfermos, internados no Hospital Espírita André Luiz, acoplado com a nossa casa, e também aproveito as lições do Evangelho de Jesus. Mas nós, segundo o que ouvimos na mensagem, parece que ainda somos os mesmos de 2000 anos atrás, com poucas corrigendas, demonstrando pouca vontade, comprometimento, buscando apenas o que lhe interessa no momento. As vantagens de melhoramentos físicos, familiares, sociais, resolver os problemas internos de angústias, de conflitos, momentaneamente. Porque seguir Jesus de verdade também exige de nós abraçar com responsabilidade essa causa. Não importa a crença, seguir Cristo nas doutrinas cristãs, todas com o mesmo objetivo, o ensinamento cristão. Mas, olhando para o nosso interior, como Jesus bem conhece, que seja feito os reparos necessários no nosso interior, no espírito, para nós concretizar a nossa fé, os nossos melhoramentos. Sempre gratos a Deus e a Jesus por ter permitido tantas coisas, tantas experiências para nossas vidas, diariamente. A oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos neste caminho. E com a graça de Deus, fomos agraciados, beneficiados, e temos que agradecer, porque muitos irmãos vivem em situações muito abaixo de sofrimento, de aflição, de conflito, e que ainda não entenderam o caminho. E o caminho é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então busquemos também
através dos nossos pensamentos, vibrações para os nossos familiares ausentes aqui, vibrações para a nossa casa, para o nosso trabalho. Muitos encontram dificuldade, mas é normal. O importante é você estar administrando a tua vida já com os objetivos traçados. Isso que agradecemos a Deus e a Jesus. As bênçãos também para os enfermos, para todas as crianças, pela nossa comunidade Camporeira, pelo nosso Brasil. Que Jesus também possa estar como nosso grande amigo, aliado conosco em todas as horas, em todos os momentos, difíceis e momentos de alegria. Nosso querido mentor André Luiz, que preside os trabalhos da nossa casa, sua equipe espiritual que atende a cada um de nós as nossas pequenas enfermidades físicas e espirituais, nas pequenas dificuldades, e possam também iluminar nossa irmã Aide com sua palestra essa noite. E que busquemos, através do passe da água frutificada, o cumprimento do nosso tratamento que iremos estar recebendo. Que assim seja. Que assim seja. Por aberto, doutorado. Pai nosso, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje nos fala sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. E sobre esse tema, temos um capítulo do livro da Obras Póstumas, desenvolvida após o desencarne de Allan Kardec. Então, é o 6º livro da coleção dos livros básicos da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, a pergunta 634 nos faz essa pergunta: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? A resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa.
Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. E eis porque existe a união do espírito ao corpo, que é a reencarnação. De cada existência que nós já passamos aqui pelo planeta Terra ou outros mundos inferiores, porque o nosso espírito é eterno, mas como ele foi criado simples e ignorantes, nós temos uma caminhada assim. Diversos orbes, já estivemos em orbes muito inferiores, porque não se inicia já na escalada evolutiva no alto. Nós começamos de baixo, como fala das montanhas, que nós subimos e nós descemos. As mazelas humanas elas são facilmente explicadas como consequências do egoísmo e do orgulho. Mas como surgiram esses sentimentos no comportamento humano? Como, se nós fomos criados por Deus sem por exemplo, uma simples assim, sem brutos. Nós temos que ter uma existência, nós temos que ter existências. Deus não ia criar inutilmente o nosso espírito para nós viver assim, vagando pelo mundo, pelo universo, vamos dizer. Porque a imensidão do universo ninguém conhece, ninguém tem ideia. Então, na pergunta 75 do Livro dos Espíritos, fala assim: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem, porque ele é um instinto que na hora que acontecem as coisas, na emoção, que nem foi falado já nas segundas-feiras anteriores, a gente coloca para fora, mas ele pode conduzir ao bem, como fala aqui no Livro dos Espíritos. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. E na 75A, por que razão não é sempre? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. É a razão que permite a escolha
que dá ao homem o livre-arbítrio. Todos já sabem que essa palavra, quase todas as doutrinárias, a gente fala sobre o livre-arbítrio, que é a escolha que nós temos, um direito de nós escolher entre o bem e o mal, e Deus nos deu esse direito, mas como nós também sabemos que temos os nossos deveres. Vejamos mais uma explicação na opinião de Kardec. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. Como aqui já foi falado sobre o instinto e a inteligência, como que processa. Então, aqui temos também no Livro dos Espíritos, as leis divinas e morais. Então tem a lei do trabalho, a lei de adoração, a lei de conservação, a lei de destruição. Então, nesse tema, é a lei de conservação que nos faz verificar como que nós agimos no nosso dia a dia. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. É o que eu falei. Não ia criar o espírito para nada. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude de seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, nos limites da nossa criação e do nosso instinto. Aquele sentimento é bom para nós, mas é no exagero e no abuso que o torna mal e pernicioso. Por que o egoísmo e o orgulho são uma chaga da humanidade que nos fala no Evangelho, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e tem um item que fala sobre o egoísmo, a chaga da humanidade. Por isso que Deus concedeu a nós a necessidade de nós viver aqui na Terra, ter essa vida terrena, que ela é necessária para o nosso aperfeiçoamento, a nossa vivência em família, com as pessoas, com nossos irmãos, porque somos todos irmãos, e o sentem instintivamente. Nós sentimos isso instintivamente, que nós temos que progredir. É um instinto nosso. Porque senão a nossa vida seria vazia. Sem nenhum objetivo. Sem buscar nada. Para que viver aqui? Temos a nossa família, cuidamos dela, mas é só isso o suficiente? Temos o nosso trabalho? Não é o suficiente. Temos que nos buscar intimamente, interiormente, os nossos propósitos. Todos nós fizemos propósito antes de reencarnar. Todos devem colaborar nos desígnios da providência divina.
Ninguém pode até ficar para trás, mas vai ficar para trás. Que é o adiantamento espiritual que mais nos interessa. E é como? Seguindo Jesus, nosso melhor amigo, nosso irmão maior, e que está sempre com nós. Como o instinto age no comportamento animal e suas consequências? Vê-se nos animais comportamentos que se assemelham bastante ao comportamento humano, em sua forma e sua lógica, condizendo com os ensinos dos espíritos, que nos mostram que a passagem do princípio espiritual em cada espécie agrega nele várias experiências e conhecimentos da vida material. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra a criação do princípio espiritual, simples e ignorante, e com a nossa passagem pelos reinos mineral, vegetal e animal, até nós chegar à angelitude. São os caminhos que nós escolhemos. E segundo a doutrina espírita, todos os seres têm um princípio espiritual. E ele está em evolução. Como a alma dos irracionais também. Somos submetidos a experiências reencarnatórias, com breves estágios na espiritualidade, desenvolvendo-nos, nós subimos os degraus da escada da evolução aos poucos. Muitas vezes com pouca vontade, e não é da noite para o dia que vamos evoluir. E não é possível arrancar em um só golpe as ervas daninhas. O egoísmo, o orgulho, a intolerância, a impaciência, o desamor, a maldade. É aos poucos, porque nós adquirimos experiências nessas existências anteriores que nós já vivemos. Todos nós já somos espíritos reencarnados pela nossa caminhada agora. E nós já temos uma compreensão. Nós ouvimos falar de Deus, de Jesus, dos mentores amigos, é porque nós já conhecemos em outras existências. O Espiritismo, ele dá a fé, e a fé, ela é a boa semente, que ela é lançada no solo do nosso coração, das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Mas ela precisa de tempo para germinar e frutificar, porque existem longos caminhos a percorrer, fora os que nós já percorremos.
mas ainda estamos preguiçosos. O que nós fizemos além de vir aqui na doutrinária, no encontro, ouvir a palavra de Deus, de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, e lá fora não fizemos nada, não cuidamos da nossa família, o nosso trabalho não é bem levado em consideração. Existem muitas pessoas assim. Talvez aqui, não vamos generalizar, nós aqui todos com boas intenções. Nós viemos aqui para aprender, para estudar e para levar para a nossa comunidade, a nossa cidade, o bem. A doutrina nos diz que podemos caminhar mais depressa, com mais segurança, com menos sofrimento, com menos problemas. E para tudo isso, basta o quê? A vontade. Nem é a boa vontade, é a vontade. E que nós disponhamos a desenvolver o conhecimento. Com o estudo, para nós sensibilizar o nosso coração para a prática do bem. E é só com o conhecimento que nós vamos adquirir esta fé. Já que a lei de Deus é para toda a criação, a lei de causa e efeito, que nos fala que o egoísmo e orgulho, suas causas e seus efeitos, é a expressão da justiça divina, onde cada ação gera uma reação e o egoísmo e orgulho são comportamentos que podem gerar consequências negativas. Podem e geram. O egoísmo é um comportamento que gera insegurança e uma vida de luta de interesses materiais, buscando e buscando e buscando só a parte material. E isso tudo gera atraso na evolução de cada um. O orgulho é um comportamento que impede a evolução das pessoas. Por quê? Pois torna-as egocêntricas e fechadas às novas ideias. Eu digo novas ideias seguindo os ensinamentos, os preceitos de Jesus. O Evangelho. O que o Evangelho nos diz? Na interpretação por trás da letra. Eu posso interpretar o egoísmo, não, o egoísmo é preciso para o progresso da humanidade. Não é. É um atraso. Como os Espíritos falam na resposta na pergunta 637 do livro Os Espíritos. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, essa aqui fala sobre o espírito selvagem ainda,
essa pergunta, ela faz uma pergunta assim: o selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado? Eu disse, o mal depende da vontade. E as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. A responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Existe uma grande diferença entre o bem e o mal. Não é com o que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, onde o mal se sobressai sobre o bem, que nós também agimos no mal. Aplica-se isso tanto ao homem quanto ao animal dito irracional. No animal, o instinto. Eles comandam o comportamento. Não há reflexão sobre os atos, somente a ação. Não há intenção de fazer o mal pelo mal, somente a necessidade premente de satisfazer o instinto animal. Então, há uma diferença nos comportamentos do animal mas ele também tem os instintos. Assim como o homem, os instintos ainda existem, porém, eles são mal educados. Apesar da inteligência emocional e racional já desenvolvidas no homem, nossa racionalidade e espiritualidade não são suficientes para equilibrar o comportamento instintivo que ainda nós temos e as paixões de todas as ordens dominam o nosso coração. E a lei de causa e efeito é atuante. Porque já sabemos e temos consciência do que fazemos e falhamos. Eu tenho aqui do Livro dos Espíritos também uma história de um conto oriental que fala sobre todo o mal deriva do egoísmo. O interesse individual é uma demonstração da continuação da nossa animalidade. A humanidade começa no homem com o desinteresse. 3 viajantes encontravam certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho, ele pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e eu ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si sua parte. Quando voltou, aquele que tinha ido buscar a comida, assassinaram-no e comeram a comida envenenada. E também morreram. Veja, né, uma história, né, que quantas vezes isso acontece? Não nesse parâmetro aqui, mas
em outras coisas, em outras ações. Sabe o que esse conto ele expressa? O resultado invariável das ações egoísticas. Tragédias, sofrimentos e lágrimas para todos os envolvidos. Na Terra, onde predomina o egoísmo, ações dessa natureza multiplicam infinitamente, muitas vezes, as consequências que existem desse mal. Daí porque tantos sofrimentos, tantas lágrimas derramadas neste orbe. A doutrina espírita, com o objetivo de educar o ser humano, esclarece-nos que o mal ele não cessa com a morte física do corpo. O espírito, os seus desdobramentos, são dolorosos. Seja no plano espiritual inferior, onde sofremos as consequências desses atos, entre os quais o ódio e a perseguição dos próprios desafetos. Seja também nas reencarnações penosas, mas reparadoras. São penosas, mas são reparadoras. Deus nos dá essa grande oportunidade. E que se seguirão aos atos desequilibrados, às vezes, a longos milênios. Vidas após vidas, como se diz, né? Temos que nos cuidar, fazer com que esses sentimentos sejam arrancados, extirpados do nosso coração, dos nossos atos, das nossas palavras, fazendo o melhor que nós pudermos, aproveitando essa existência, porque quantos espíritos esperando na fila para reencarnar aqui neste orbe. E nós aqui, talvez, com desinteresse, ainda, porque a humanidade começa no homem com desinteresse. Temos algumas consequências do egoísmo. Primeira, insatisfação, porque deseja sempre mais e mais. Não tem limites. Se eu tenho uma casa, eu quero mais uma para alugar para os nossos filhos. Quero um outro carro, o carro do ano. Mas e como que fica a nossa saúde mental e espiritual se nós só buscarmos mais e mais as coisas materiais? Não vamos poder resistir muito tempo. E o vazio existencial? Consequências do egoísmo, que é a incapacidade de se relacionar com as outras pessoas. Repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade. E também consciência de uma vida interna
que é eterna. Inconsciência. Não nos interessa. O que vai ser do meu futuro? Eu não sei. Vou viver o presente. Aí que está o erro. O medo de perder o que possui leva à desconfiança em relação aos amigos, aos conhecidos, e também leva ao isolamento, porque ele vai desconfiar de tudo, de todos. Se o orgulho e o egoísmo se contassem entre, vejam bem, as condições necessárias da humanidade, como o da alimentação para o sustento da vida, aí não haveria exceções. Se contassem como um alimento, esse orgulho e esse egoísmo está ali. Mas o ponto essencial é nós conseguir que a exceção, essa exceção passe a constituir uma regra de nós mudarmos. De nós não sentir mais essa insatisfação, vazio existencial, medo de perder as coisas. É para destruir as causas que produzem e sustentam o mal. É por isso que constitui as regras. Então, os efeitos do orgulho e egoísmo são tão visíveis e conhecidos que seria um lugar comum discuti-los em alguns lugares, ou aqui mesmo. Passemos aos meios de combatê-los. Kardec aponta vários caminhos para se conseguir esse resultado. Primeiro, conhecimento e reconhecimento da condição espiritual. Seu passado e as possibilidades no futuro para o espírito imortal que é passível à perfeição. Um dia nós chegaremos lá. Angelitude, que nem falou aqui na primeira parte. Reino animal, vegetal, mineral, vegetal e animal. Minimizar os interesses terrenos, estendendo as perspectivas do futuro com sucesso. Entender que somos uma comunidade e que o individualismo doentio só traz prejuízos. Isso nos fala Kardec. A doutrina dos espíritos. Crer em Deus, na justiça de suas leis e na vida futura. A vida futura é muito importante para nós irmos já como se diz, relacionando com ela, para ver como é que nós vamos se apresentar. Como o nosso espírito vai se apresentar nesta vida futura. Que é depois que nós desencarnarmos. Para onde que nós vamos? Vamos ficar aqui no meio das pessoas, na nossa casa, nos nossos familiares? Querendo ainda comandar
Ou nós vamos seguir para o alto? Na igualdade e diversidade dos espíritos, apesar das diferenças entre os espíritos, nenhum deles tem um destaque sem ter mérito. Entender que existe a possibilidade da vida em outros planetas, exobiológica ou espiritual. Existe sim, em outros planetas. A origem, esse exobiológica quer dizer a origem, a evolução, a distribuição e futuro da vida na Terra. A transitoriedade das riquezas materiais face à eternidade da vida espiritual. E assim podemos nos encontrar com recursos e meios que dispomos para o nosso melhoramento espiritual. Aproveitar a ler um bom livro, a ler coisas que nos levantam a autoestima, buscando sempre os livros que possam nos instruir no bem. O desenvolvimento da fé raciocinada, da esperança, caridade e o amor. Engrandecimento da fraternidade, da solidariedade e misericórdia para com os sentimentos que juntamos junto com na nossa sociedade. Esse sentimento puro que une e que faz bem. O estudo das grandes verdades espirituais trazidas por Jesus e também os demais vultos da humanidade e ratificada pelo Espiritismo para a moralização do ser. Autoconhecimento, autoiluminação, por meio da observação de si mesmo. Se observar, ver como estou agindo, o que estou pensando, tudo isso faz parte da nossa vida. Para nós ter uma obtenção da reprogramação mental e a nossa mudança de comportamento com o estudo do Espiritismo, com as grandes verdades espirituais. Os homens, nós podemos ser felizes, vivermos em paz, animados e movidos de um sentimento que é de benevolência, de indulgência. Ser mais indulgente, mais humilde e de condescendência recíprocos, sempre se ajudando. Alguém pensa no mal, vamos pensar no bem e fazer com que essa pessoa tome consciência de si mesmo, dos seus pensamentos, para também mudar essa relação que tem entre si mesmo, consigo mesmo. O espírito no caminho da evolução. Realmente faz-se necessário a educação dos instintos em todos nós. Se nós aprendemos que é uma coisa ruim, não é? A educação, ela é
muitas vezes difícil. Para nós mesmos, que dirá? Para nós ajudar um filho, um irmão, nessa caminhada evolutiva. O instinto educado é a nossa salvação. Por mais que sejamos espiritualizados, residimos num corpo físico, biológico e animal. E quanto mais o tempo passa, a ciência não mostra o caminho para o autoconhecimento, para a meditação, a neurolinguística, que desponta como um bom tratamento psicoterápico e também para as pessoas que desejam inserir em seus hábitos saudáveis as suas mentes. Como eu falei, nós termos a saúde mental e espiritual que a gente pede em nossas orações. É claro que a saúde física também é importante. Cuidamos do nosso corpo para que o espírito possa atuar e viver encarnado, porque ele é eterno. Temos Jesus, o Espiritismo, nossa comunidade espírita, que nos apoia e acompanha. Não estamos sós. Também porque temos nossos amigos espirituais, nossos mentores, mentor de cada um de nós, nossos familiares que já estão no plano espiritual e olham constantemente por nós, e temos os meios, sim, de destruir o orgulho e o egoísmo. Temos os meios. Com as mensagens da doutrina espírita, com Allan Kardec, e que vamos nós todos mãos à obra. Temos muito ainda o que fazer. Jesus nos abençoe na nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite com bons sonhos, possamos estar no mundo espiritual em atividade com os benfeitores espirituais, espíritos benevolentes, para podermos acordar com disposição e saúde e bem-estar. Assim encerramos a doutrinária lição, seguindo com o passe, que cada um possa olhar suas angústias, seus conflitos, suas necessidades e também os pontos em que percebemos tantos benefícios para agradecer. Que assim seja. Que assim seja.